Olá, boa noite. Olá, boa noite. Kátia, a gente não tá te ouvindo. Não, agora não. Ainda não. Bom, pessoal, enquanto a Kátia arruma o microfone dela, a gente vai dar início à nossa palestra. A nossa palestra, ela se refere a mulheres e tecnologia, combinam? A gente vai refletir aqui juntos sobre o papel das comunidades para tornar as áreas da tecnologia mais inclusivas. Então, a gente vai dar esse primeiro passo sobre mulheres e tecnologia, vai refletir juntos sobre comunidade e tudo aquilo que envolve mulheres e tecnologia. Pode passar, Kátia. Bom, acho que para a gente começar essa palestra e acompanhar a trajetória das mulheres dentro da tecnologia, a gente tem que começar do começo, entre aspas. Eu vou dar aqui um breve histórico das mulheres dentro da tecnologia. Quais foram as principais contribuições e também mostrar um pouco sobre as principais mulheres que estão dentro da tecnologia para que a gente possa ter 100% do quadro geral de mulheres. Pode passar, Kátia. E, primeiramente, não é novidade, né, que a Ada Lovelace foi a primeira programadora da história do universo. E o nome dela é muito conhecido dentro da nossa área, né? E eu acho que é muito importante destacar essa contribuição, porque ela foi muito significativa. E quando a gente pensa, né, em mulheres na computação, o nome da Ada é o que vem primeiro na nossa mente. Mas eu sempre acho que é muito importante destacar não só essa contribuição da Ada, mas também contar a sua história, dar voz à sua história e essa foto que a gente está vendo aí. Quem foi realmente a Ada e o que ela teve que fazer para chegar à grande contribuição, que foi o primeiro programa de computador escrito por uma mulher. Primeiramente, a Ada, ela é filha de Lord Byron. Vocês acho que lembram de algumas aulas de língua portuguesa. Ele foi um dos maiores precursores do romantismo inglês. E assim que o Lord Byron soube que ele ia ser pai de uma menina, ele simplesmente abandonou sua esposa. E aí, Anne, que é a mãe da Ada, teve que criar a Ada sozinha. Então, para distanciar a Ada dos pensamentos do pai dela, para esquecer um pouco disso, ela focou a sua filha em atividades de ciência, matemática e música. E a Ada, mais tarde, conheceu Charles Babbage, que foi o cara que criou a máquina analítica, que vocês vão saber a contribuição da Ada por essa máquina. Então, juntos eles trabalharam nessa máquina analítica, e daí veio a maior contribuição da Ada. Ela percebeu que essa máquina ela era capaz de processar símbolos. Então, ela passou basicamente 3 anos da vida dela documentando, pesquisando, para que, enfim, chegasse ao primeiro algoritmo conhecido no mundo. Mas beleza, dito isso, como toda a história, a gente tem uma lição de moral, a gente pode tirar uma dessa também, que seria o primeiro questionamento dessa palestra. Por que essa contribuição da Ada foi tão significativa para a tecnologia? O que faz dela uma contribuição tão importante? Primeiro, né, realmente a contribuição dela foi muito importante porque foi o primeiro programa de computador existente. Então, antes dessa contribuição, não existia nada sobre algoritmos e a construção de um software, e a partir disso ficou muito claro de que o algoritmo era parte de uma
um sistema muito maior que ia ser base para as tecnologias que a gente tem hoje em dia. E fora isso, a Ada, quando ela traz o primeiro programa de computador, ela traz também a representatividade na área de programação, que, como a gente bem sabe, é composta por homens brancos, héteros, que a gente sabe que as mulheres não estão tendo muito espaço nessa área e não tiveram naquela. A Ada traz essa representatividade, e saber que as mulheres foram parte importante do dia faz a gente se sentir representada, e saber disso é algo essencial para que o grupo de mulheres ingresse mais na área de tecnologia, onde o machismo enraizado possa diminuir. Pode passar, Kátia. E com esse intuito de... Oi? Com licença, desculpa interromper. A Kátia saiu. Eu poderia compartilhar aqui rapidinho? Claro. Então, continuando, ele vai apresentar para a gente. O intuito dessa palestra é mostrar mulheres que contribuíram significativamente para a construção da tecnologia, e assim eu também trouxe 6 contribuições significativas que foram realizadas por mulheres. A primeira se diz respeito ao ENIAC. Jean Jinx Bartik e mais 5 matemáticas, elas foram responsáveis por escrever as instruções para o primeiro computador digital e totalmente eletrônico, que é o computador integrador numérico eletrônico, ENIAC. E essas mulheres, Bartik e as suas colegas, elas foram recrutadas para computar trajetórias balísticas, e essas mulheres desenvolveram esses programas para o ENIAC. E o trabalho foi fundamental para a construção moderna na indústria de software. O segundo diz respeito ao Flowmatic e ao COBOL. Hoje em dia, a gente consegue escrever códigos de maneira que associa muito às palavras que a gente conhece, da língua inglesa ou de outras línguas, e a gente, às vezes, nunca se pergunta como isso foi possível. Como a gente hoje consegue escrever códigos que facilmente se assemelham a palavras. Isso é graças a Grace Hopper, que é considerada a rainha da computação. Ela desenvolveu na década de 40, 50 a linguagem de programação Flowmatic na Marinha dos Estados Unidos. E essa foi a primeira linguagem de programação que se a linguagem inglesa. A partir dessa contribuição, foi criada também o COBOL, que é uma linguagem mais usada em comerciais. É a linguagem comum orientada para os negócios. E é por causa também do Grace Hopper que a gente usa a expressão bug para denominar quando há alguma falha no sistema de computador, de um software. Terceira contribuição, a gente vai para a conexão wireless, que também foi outra mulher que inventou. Olá, Kátia. Essa mulher é austríaca. Nos anos 40, ela também, pasmem, é atriz e inventora. E ela criou um sistema que evitava a interceptação de mensagens pela constante mudança na frequência de comunicação via rádio. E esse transmissor ele foi base para os dispositivos que a gente mais usa atualmente, que são o Wi-Fi e o Bluetooth. A quarta contribuição se diz respeito às ferramentas que a gente usa muito, como o Google, e eles facilitam muito a nossa produtividade e o nosso dia a dia. Só que nada disso seria possível se não fosse pela incrível Karen Spar-Jones. Ela é uma cientista da computação que é um conceito de frequência inversa do documento. A frequência inversa do documento é uma medida estatística que indica a importância de um termo em uma coleção de documentos. Então, esse trabalho foi realizado por Karen e deu base para a criação dos motores de busca que o Google, por exemplo, usa atualmente. E com algumas palavras você já consegue obter resultados sobre aquelas palavras que você digitou. Quinto é Fortran. Fortran significa uma linguagem de programação e ela não foi algo que foi criada por mulheres. Fortran foi criada por Dorothy Van Hal e ela trabalhava como computer na NASA, e a Fortran é uma linguagem que foi usada na NASA nos anos 50 e foi uma peça fundamental que hoje a gente tem a mais linguagens de programação tão importantes.
Por último, mas não menos importante, o protocolo STP, que é um protocolo que garante o tráfego de informações, mesmo em caso de problemas. Foi criada pela mãe da internet, considerada, Raja Perlman, e ela foi responsável pela criação desse protocolo e também por diversos outros. Dito isso, passar, Kátia, eu queria promover a terceira reflexão, na verdade, eu queria promover a terceira reflexão dessa noite, da nossa palestra. Por que essas mulheres não são tão reconhecidas como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg e por tantos outros homens que a gente conhece como referência na tecnologia? Porque eu dei aí 7 exemplos, né? Esses 6 da outra tela e da Ada Lovelace, mulheres incríveis que deram contribuições importantíssimas para a tecnologia. E por que esses nomes eles não são divulgados tanto quanto os de Steve Jobs, Bill Gates e outros nomes? Pode passar. Essas reflexões que eu estou promovendo, nós vamos responder ao longo dessa palestra. Então, eu espero que essa reflexão sirva também de aprendizado para todos nós hoje. Essa foto, eu decidi mostrar ela e trazer para vocês. Isso é uma foto da primeira turma de computação da USP. Se vocês podem observar, a maioria dessas alunos e alunas são mulheres. E uma pequena parcela são homens. Então, essa foto é de 1971, e a gente pode ver que as mulheres, nessa época, estavam influentes, né? Isso se dá pelo fato de que as mulheres, elas gostavam muito da matemática nessa época, então elas viram que a computação teria uma semelhança com matemática e foram ingressar nesses cursos. E pode passar, Emily. Quando a gente vê um gráfico da participação das mulheres no curso de computação, a gente pega o ano de 1972. Mais ou menos 70% da porcentagem de alunos eram de mulheres. Isso no ano de 1972. Agora a gente vai um pouco mais para a atualidade, no ano de 2016. A participação cai para 15%. Então, alguma coisa aconteceu entre 1972 e 2016, e a gente vai bem explicar nessa palestra o que aconteceu para que as mulheres caíssem tanto de participação nos cursos de computação. Pode passar, Emily. Trazendo mais para os dias atuais, especificamente em 2019, a Microsoft criou um censo, né, para ver a participação das mulheres na computação, e esse censo apontou-se que somente 18% dos graduados nos cursos de computação eram mulheres. E quando a gente pega esse contexto para o mercado de trabalho, apenas 25% dos empregados nessa temática eram mulheres. E não é porque as mulheres não têm interesse nessa área, porque esse mesmo censo apontou que 36 mil mulheres tinham a qualificação e buscavam colocação na área da informática em 2019. Então, a gente quer entender o que falta para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho, no curso, passar a Emily. E é isso que a Emily vai escorrer um pouco, porque as mulheres vão ser destaque na computação, como a gente viu nos gráficos. Então, por que as mulheres deixaram de ser destaque, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês, né? Que, assim, é muito forte e é bem recorrente nas falas de muitas mulheres, né? Que nós percebemos atualmente. Primeiro, que a gente percebe que é um problema que começa na infância, é um problema cultural, né? Por que começa na infância? Porque a infância é a base, né, para a gente que é adulto hoje, né? Então, assim, tudo começa na infância, né? A gente aprende na infância. Então, a gente nota que a gente precisa ver que é uma linha, né? Então, assim, desde cedo, né, a gente percebe que a gente tem uma forte influência, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores, né? Então, de que existe ali uma divisão, né, entre coisas de estereótipos mesmo, né? De coisas que é de menina e coisas que é de menina, né? E isso, assim, é considerado natural, né? Entre aspas, para eles, né?
e muito reflete, né, os estereótipos de gênero construídos historicamente. A gente nota que é uma coisa que é passada de geração em geração, né? Tanto que eu falei que a gente recebe grandes influências, nossos avós, nossos pais, nossos professores, e isso vai se perpetuando, né? E a gente percebe, assim, que é algo muito nocivo, sabe? Porque isso vai refletir nas nossas decisões futuras e principalmente nas nossas escolhas profissionais, né? No futuro. Um estudo realizado em 2017, feito pela cadeira regional Unesco Mulher, fez um estudo com crianças entre 6 e 10 anos, e para eles, as disciplinas das STEM, como no geral, eram para ambos os sexos. Por outro lado, né, nessa mesma pesquisa, foi relatado que, para os professores, isso já não existia. Existia, sim, a questão da divisão, de que existe, né, coisas para meninos e coisas para meninas. Então, assim, a gente reflete, né, quem estão educando as nossas crianças, né? Porque é um problema, assim, seríssimo, sabe? Então, assim, sem contar também que eu dei uma pesquisada e notei que o desempenho, né, das meninas no ensino infantil, elas possuem melhor desempenho, né, do que os meninos no ensino infantil. Então, assim, o estímulo, né, ao protagonismo, né, tem que surgir na infância. As meninas precisam ser representadas, precisam se ver representadas na infância, porque isso é muito importante. E a maioria das mulheres não programam, né, mulheres e meninas no geral, não programam porque nem sequer passa pela cabeça delas que elas possuem essa possibilidade, elas nunca sequer tentaram, né? Então, são esses tipos de estereótipos que a gente precisa derrubar e que começa na infância. A associação entre tecnologia e masculinidade continua a distanciar meninas de tecnologia. Elas sofrem preconceito de amigos, colegas e da sociedade ao fazer escolhas atreladas ao universo masculino. Eu trouxe aqui essa foto é bem assim, né? Bem estereotipada, assim, né? De que a menina ela tem que cuidar da casa, tem que brincar de panelinha, tem que brincar de boneca. Enquanto o menino não. O menino ele já tá ali brincando com carrinho eletrônico já, de bola, de joguinho de luta, né? Então, assim, isso precisa ser quebrado, né? Elas precisam saber que elas podem brincar do que quiserem, né? Porque isso é muito forte. Inclusive, a Mari mostrou uma foto, né, da primeira turma de computação, né, da USP, em 71, e eu vi, assim, que andei, assim, pesquisando um pouco, né, dando uma pesquisada, e notei que a partir do surgimento do primeiro computador pessoal, que foi em meados dos anos 80, o número de mulheres na computação começou a cair, né? Por quê? Porque o computador, ele desde o início sempre foi estereotipado, né? Com uso exclusivamente masculino. Então, assim, as meninas não queriam muito entrar por conta disso, porque os meninos já têm familiaridade um pouco com o computador, eles sabem mexer, e eu, mulher, já não sei, né? Porque no início elas entraram, né? Mas era mais com o intuito mesmo focado na matemática, né? Porque tinha mais essa questão da matemática mesmo no curso, né? E aí depois foi aparecendo os computadores para fazer as programações, e elas não se viam representadas naqueles ambientes. E aí foi decaindo a cada vez mais. Aqui eu trouxe um depoimento, né, da Tatiane, de 36 anos. Ela diz: minha família até tentava direcionar minhas atividades para coisas mais femininas, mas eles sempre apoiaram que eu explorasse o que quisesse. Gostava de desmontar as bonecas para, por exemplo, tirar o motorzinho e fazer um ventilador. Né? Então, aqui mostra uma possibilidade aí do uso de brincar de boneca. Eu vou dar um relato pessoal meu. Assim, eu nunca soube brincar direito de boneca, assim, eu sempre gostava de tirar os membros, a cabeça, sei lá, e, assim, fazer coisas, assim, que eu achava mais interessante, sabe? E, assim, aqui é dito como feminina, mas o que é feminina, né, para essa pessoa? Coisas mais femininas, né? Então, existem aí diversas possibilidades, né, de vários universos para serem explorados. Bom, outro tópico que é super interessante, né, nessa questão dos fatores que deixam as mulheres aí
meio assim, de não fazer, né, entrar para a tecnologia, é a síndrome da impostura. Nossa, a síndrome é cruel, terrível, atinge muitas mulheres e é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Então, assim, o que é a síndrome da impostura? A síndrome da impostora é uma autopercepção, né, pela qual a pessoa ela se acha incapaz de fazer determinada função, de estar em determinado cargo, né? Então, assim, ela se sente inferior, ela se sente menos qualificada para estar fazendo o que ela faz hoje. Então, muitas das vezes ela acha que é por sorte que está ali trabalhando, sei lá, numa empresa de tecnologia e tudo mais, sabe? Não por mérito dela, que ela deveria pensar dessa forma, né? Então, assim, um dos fatores, né, que colaboram para a síndrome da impostora é a baixa autoestima e a cobrança excessiva, né? A autoexigência. Que, assim, eu vejo que as mulheres têm muito disso, de se cobrar muito, de querer ser a melhor em tudo, e acabam muitas das vezes se frustrando, né, por não ser a melhor em todas as coisas, né? Então, é muito evidente isso em mulheres, mas, assim, também atingem homens, né? Só que, assim, não é muito difundido, eles não conversam muito sobre isso, né, quanto as mulheres. Mas atinge tanto as mulheres quanto os homens. Tá. Deixa eu passar aqui. E o que a gente precisa fazer para combater essa síndrome? A gente precisa se conhecer, né? A gente precisa conhecer as nossas habilidades, a gente precisa conhecer as nossas competências, as nossas limitações, saber os nossos processos, onde a gente está, o que a gente está vivendo, qual o nosso momento, né? E não se cobrar tanto, porque o que mata mais é a pessoa ficar se cobrando o tempo inteiro em ser a melhor, em dar o melhor. Aqui eu trouxe uma reflexão, né? Coral Herrera, que é doutora em Ciências Humanas e especialista em Gênero e Comunicação, observa que nossa cultura patriarcal nos ensina que as habilidades femininas não têm tanta importância como as masculinas. Por isso, há trabalhos de cuidadora, né, com crianças e serviços domésticos que não são pagos, não têm valor social, embora sejam imprescindíveis para a sobrevivência, né? Então, desde cedo a gente é ensinada, né? As mulheres são ensinadas, que tem que cuidar da casa, tem que cuidar do ambiente ali doméstico, ser dona de casa e tudo mais. Eu acho, assim, que isso é importante, sim, mas não é tudo, sabe? Você tem que ser a protagonista da sua própria carreira. E você tem que fazer o que você quiser, tem vontade de, sei lá, ser uma engenheira, né, mecânica e tal, trabalhar com isso, vai lá e enfrenta mesmo, sabe? Não tem essa questão de ficar se limitando, sabe? Eu acho isso muito ruim, a pessoa que se limita. Eu queria deixar aqui também um TEDx muito bom da Carol Dweck, né? Ela é psicóloga e ela trabalha nesse ramo, né, do desenvolvimento pessoal e da motivação. E o TEDx que eu queria deixar para vocês é o poder de acreditar que você pode melhorar. Né? Então, assim, o processo de autoconhecimento ajuda a criar esse mecanismo, né, para enfrentar a síndrome do impostor. Nesse TEDx que ela faz, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que, assim, as crianças, elas veem a dificuldade, né? E de duas ou uma. Ou elas enfrentam a dificuldade, ou elas fogem da dificuldade. E quando elas enfrentam essa dificuldade e não conseguem, né, enfrentar essa dificuldade, elas precisam pensar que, assim, ela não conseguiu ainda, né? Ainda não conseguiu. Porque se elas pensarem que elas só não conseguiram, elas vão parar ali, né? Então, eu vejo muito isso também nos cursos de computação, sabe? As mulheres, elas veem, sei lá, uma disciplina muito difícil, que é muito complexa para elas, que elas têm essa tendência, né, a fugir. Não é para mim, eu não gosto, acho muito difícil, complexo, né? E, assim, a gente precisa sair da zona de conforto. Porque quando a gente sai da zona de conforto, o nosso cérebro, ele cria novas conexões, né? Os neurônios criam as novas conexões. E isso faz com que a gente fique mais inteligente, né? Então, assim, as habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, fiquem com isso aí para vocês. É muito bom, eu recomendo muito assistir esse TEDx. Outro fator também que é, assim, gritante
né, na fala de várias mulheres, é a falta de ambientes acolhedores e inclusivos. Assim, existem muitos relatos, sabe, de mulheres que ou às vezes saíram da faculdade, né, do curso, ou de algum determinado emprego, justamente por conta disso. Porque ouviram falar piadas machistas, comentários ruins, sabe, a respeito delas, não tem um ambiente inclusivo, né, e isso atrapalha muito. Então, esse é um dos principais motivos que faz com que as mulheres desistem, né, ou dos cursos ou dos empregos. E a gente deve se fazer a seguinte pergunta: não há mulheres porque o ambiente é hostil, ou o ambiente é hostil porque não há mulheres, né? Então, assim, nós precisamos entender que enquanto a gente não ter a diversidade, a inclusão e o respeito, o número de mulheres vai continuar caindo, infelizmente. A gente precisa ter essa consciência que a gente precisa ter a inclusão nesses espaços, a gente precisa ser acolhida, a gente precisa se sentir representada, sabe, nesses espaços. Então, assim, até botei aqui uns depoimentos, né, de algumas mulheres falando sobre isso, né, e aqui eu vou falar um da Lila Bastos, formada em TI, né, Tecnologia da Informação. Certa vez um senhor entrou na loja com uma dúvida relacionada a microsystem, mas como eu não entendo de computador e não de som, disse que não saberia responder. Ele respondeu com a seguinte frase, olha só: vou em outra loja procurar um homem que entenda, já que mulher e tecnologia não combinam. Mostrei a outra loja mais próxima e disse para que ficasse à vontade. É, assim, uma coisa assustadora, né, gente? Meu Deus. Outros comentários. Finalmente contrataram uma mulher para embelezar o setor. Esse aqui eu já ouvi. Muito ruim. Desse semestre ela não passa, né? Será? É sério que você sabe programar? Então, assim, a gente é muito subestimada, sabe? As mulheres são muito subestimadas nesses setores, né? Nas faculdades, né? Nos cursos, no mercado de trabalho. E, às vezes, é muito difícil, sabe? E, para isso, a gente tem as comunidades, sabe? Como solução. Porque as comunidades são, né, uma rede de apoio que, assim, de longe, é uma solução, assim, perfeita, sabe? Porque a gente se apoia, a gente se entende, né? E, assim, uma apoiando a outra. Além de que a gente conhece, né, várias pessoas, assim, incríveis, né? Que também passaram, às vezes, pelas mesmas coisas que nós. E a Kátia vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as comunidades. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Kátia, eu sou desenvolvedora, eu trabalho na Insight Sistemas, resido em Toledo, Paraná. E, assim, vou falar sobre a parte em que realmente as comunidades fazem a diferença em todas essas dificuldades que a gente acabou de elencar, né? Que a Emily acabou de elencar, e no histórico, e historicamente, tinham muitas mulheres e isso foi diminuindo bastante. E, assim, as comunidades, elas têm exatamente essa missão. Ela tem a missão de preencher essa lacuna de gêneros na tecnologia e mudar a imagem de como um profissional de tecnologia se parece, né? Existe muito estereótipo de que um profissional de tecnologia está associado diretamente à imagem de um homem, né? E a gente não se via nessa posição porque a gente não tinha tanta representatividade, a gente não conhecia ninguém próximo que trabalhava nessa área. E, assim, pode passar, Emily. Um dos pontos que as comunidades têm feito para fazer diferença é promover eventos para poder juntar todas as mulheres e conseguir com que elas façam conexões, que elas interajam, compartilhem experiência. E, além de eventos, também tem ações como workshops, cursos, onde a gente consegue promover conhecimento através dessas ações de comunidades. Pode passar, Emily, por favor. Proporcionar o encontro, né? Um dos pontos que a comunidade oferece para a gente é proporcionar esse encontro entre mulheres. O que acontece? Quando a gente está no meio da tecnologia, em que a gente se vê como minoria, a gente não conhece ninguém próximo. Então, o número de mulheres que a gente acaba conhecendo
na área da tecnologia acaba ficando, dá para contar nos dedos, sabe? Então, uma das coisas que é maravilhosa na comunidade é que a gente conhece não só 10 meninas, a gente conhece muito mais mulheres na computação. Então, eu vim de uma turma que tinham 40 alunos e tinham 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, apenas 3 seguiram e finalizaram o curso, né? E a gente sabe que o curso de computação ou de tecnologia já tem uma evasão muito grande. Então, já começa como minoria e já é mais complicado ainda a gente conseguir chegar na reta final. Desse encontro, a partir desse encontro, a gente faz conexões, conhece mulheres maravilhosas e a gente começa a ter um sentimento de eu não estou sozinha, porque a gente se sente muito sozinha dentro da computação. Pode passar, Emily, por favor. A Emily já tinha comentado sobre esse ponto, né, que é sobre ter uma rede de apoio, um ambiente acolhedor. A gente, enquanto comunidade, a gente promove encontros e nesses encontros a gente consegue uma coisa que nem sempre no nosso dia a dia a gente consegue, que é compartilhamento de experiências, né? E, infelizmente, na grande maioria, nossas experiências que a gente compartilha são negativas. A gente tem uma tendência de lembrar de coisas ruins sobre a gente. E se a gente for começar a pensar em toda a nossa trajetória dentro da área da tecnologia, a gente não consegue elencar tantas coisas boas, né? Isso acaba sobressaindo mais o lado ruim. As experiências ruins acabam sobressaindo muito mais do que nossas experiências boas, do que nossas vitórias. Pode passar. A gente viabiliza conexões, né? Muitas comunidades, inclusive a comunidade que eu vou comentar, que é da qual eu e Emily e Mariana fazemos parte, a gente tem nossa comunidade multidisciplinar, né? Então a gente não tem só desenvolvedoras, a gente tem mulheres que se identificam com data science, mulheres que identificam com DevOps, mulheres que identificam com arquitetura de computador. Então, somos multidisciplinares. E o que isso faz com que a gente tenha mais conexões com pessoas especializadas. Então, a gente consegue unir forças para estar orientando. Se eu como um profissional, se eu sou uma profissional consolidada, eu posso estar guiando aquela pessoa que está começando agora, porque eu passei por o caminho das pedras, né? Então, eu passei por dificuldades, mas eu posso guiar outra pessoa a passar com menos dificuldade do que eu. Então, essas conexões, elas promovem isso. Pode passar, Emily. Autoconhecimento. Quando a gente começa a interagir, a gente começa a se conhecer também. Uma das coisas que é muito interessante é que a gente acaba conversando sobre sobre data science, e daí, como eu sou desenvolvedora, eu acabo sabendo um pouquinho sobre data science, acabo entendendo um pouco sobre essa área, acho incrível, e a gente começa a compartilhar conhecimento de fato. Então, a gente vai conhecendo áreas, a gente vai se identificando com áreas específicas. Claro, eu me identifiquei sempre com desenvolvimento web, e assim, outra menina pode chegar lá sem uma base específica e achar assim, que a área da tecnologia é muito grande, muito, muito ampla, né? E assim, não tem como conhecer todas especificamente. A gente, quando entra na faculdade, por exemplo, a gente acaba se deparando com tantas possibilidades de áreas que a gente pode seguir, que a gente às vezes fica perdido, né? E nas comunidades a gente consegue identificar, porque a gente promove com que a pessoa se autoconheça. Eu não, se uma integrante começa a conversar com outra pessoa, ela começa a se identificar e a saber também o que ela não gosta, o que não seria uma área interessante para ela. Pode passar. Outra coisa que a gente conversa e a gente acaba propagando, né, de certa forma fazendo a propaganda, é que a gente identifica ações que têm um propósito de promover espaços menos discriminatórios. Que tipo de coisas acontece no que eu estou querendo dizer? Anteriormente, quando a gente viu uma vaga para desenvolvedor, a gente viu uma vaga desenvolvedor. Atualmente, a gente vê uma vaga para pessoa desenvolvedora.
E isso faz uma diferença muito grande, porque quando a gente faz mulher, quando a gente, como desenvolvedora, quando a gente vai submeter um currículo a uma vaga, a gente espera que a gente atenda todos os pontos que está naquele currículo. A gente espera que a gente tenha tudo. E a gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre a gente vai ter todos os pontos. E enquanto que um desenvolvedor, um homem, né, que está mesmo iniciante na área, ele atingindo 50% dos pontos daquela vaga, ele já submete o teu currículo, né? Nós somos um pouco mais comedidas nessa questão, né? Então, a gente identifica esses locais que promovem iniciativas que incluam mais pessoas, mais mulheres, e a gente acaba fazendo propaganda delas, logicamente, porque nos interessa muito, né? Próximo, por favor. Forte competitividade. A gente está numa área que, apesar de termos muita vaga, quando a gente está iniciando, a gente especialmente quando estamos saindo da graduação, a gente se vê, eu preciso arranjar emprego agora, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar experiência. E em relação à mulher, a gente vê que a competitividade é ainda maior, porque a gente já é em números menores, a gente já está em número menor, tem falta de incentivo para terminar um curso, ou para terminar, ou para começar, ou para trocar fazer uma mudança de carreira, e a gente se sente uma necessidade de ser excepcional, a gente não se permite errar, na maioria das vezes, né? A gente tem dificuldade de falar que a gente errou, a gente quer acertar sempre, a gente quer ser perfeita, porque isso vem da nossa infância, que a gente tem que ser perfeita, a gente tem que ser bonitinha. E, assim, a gente está mudando essa característica em que a vitória é uma obrigação, agora a gente pode se permitir falar não sei, pode se permitir eu errei, pode se permitir coisas que... Tem uma frase da Maite Lourenço que eu li outro dia, que ela fala que a insegurança que o erro promove para alguns é aprendizado, para outros é a confirmação de que você faz parte de um grande, né? E a gente sente muito assim, né? A gente tem que mudar essa característica da gente não se permitir errar. Pode ir para a próxima? Bom, agora eu vou falar sobre a nossa comunidade, né? De onde que eu, Emily e Mariana viemos. A gente veio de uma comunidade que foi fundada pela Mariana. A Mariana ela fundou uma comunidade já totalmente online, já na pandemia. Então, nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas sempre estivemos trabalhando juntas online. A gente está espalhada por todo o Brasil, a gente está em Toledo, Dom Expedito, em Teresina, estamos em Macaé, no Rio de Janeiro, em Goiás também. E o nosso objetivo, assim como outras comunidades, também é trazer mais mulheres e dar todo o suporte possível que ela precise nessa toda essa jornada que ela vai passar desde o início da carreira dela, o apoio moral quando ela está na fase de graduação, porque vem muitas dificuldades, e a gente sabe que é complicado finalizar uma graduação, não só para a mulher, mas também para o homem. E a gente vem com essa proposta de tentar dar suporte, de ajudar, de promover cursos. E somos multidisciplinar, né, como eu comentei. Próximo, por favor. A gente tem algumas ações que a gente já tem promovido. Uma delas é o nosso podcast. A gente já está na 3ª temporada do nosso podcast, que é o Nosso Orgulho. Está disponível em todas as plataformas de streaming, se vocês quiserem conhecer mais sobre a nossa proposta. Inclusive, nessa 3ª temporada, a gente tem falado justamente com as fundadoras e integrantes de comunidades e elas contam toda a sua história, as ações. Se vocês quiserem conhecer também outras comunidades, no nosso podcast você pode estar ouvindo lá. Tem cursos, a gente promove cursos, a gente oferece conteúdos, a gente tem uma equipe de mídias que oferece conteúdo de data science, desenvolvimento e programação em geral.
E eventos também, a gente já fez alguns encontros onde a gente trouxe pessoas com projetos de fora, com dicas, com profissionais consolidados. Pode passar, por favor? Eu vou comentar um pouquinho, vou trazer um pouquinho de algumas das comunidades, não são todas, porque são muitas. A Programaria, por exemplo, ela tem o objetivo de de empoderar mulheres através de tecnologia, diminuindo esse gap do mercado. Ela promove cursos também, ela tem mais de 5K integrantes, mais de 26 eventos, tem iniciativas que são mais diversidades na tecnologia com parcerias. O Paileires, ele é uma comunidade mundial que foi trazida ao Brasil com o propósito de instigar mais mulheres na tecnologia. Você vê que todas elas têm basicamente o mesmo propósito, com diferença pontual em uma e outra. O Paileiros ele é segmentado em capítulos, onde cada capítulo ele representa um local. Então, se você está, por exemplo, em Parnaíba, tem o Paileiros Parnaíba, tem o Paileiros Recife, tem o Paileiros Sergipe. Se você estiver numa cidade, você pode procurar que tem. E o Paileiros, apesar do nome remeter a Python, ele não é totalmente focado na linguagem Python. Elas promovem ações gerais relacionadas à programação. Tem o Jungle Girls, que é uma organização mundial sem fins lucrativos, que foi criado por 2 mulheres polonesas. Ele oferece anualmente um workshop, que é gratuito, e de programação, que é feito para mulheres também. E o interessante desse workshop é que não precisa ter conhecimento prévio sobre programação. Assim, muitas pessoas ficam na dúvida na hora de fazer um curso, ficam com vontade, mas ficam com dúvida, porque acham que precisa saber de alguma coisa para entrar. E nesse workshop do Jungle Girls, não precisa. Você pode entrar sem conhecimento prévio, que não vai ter problema. E outra coisa interessante é que o workshop que acontece em Teresina, por exemplo, do Jungle Girls, é o mesmo workshop, o mesmo projeto que vai estar acontecendo em outros países, por exemplo, em São Paulo, por exemplo. Então, todas vão estar mais ou menos equilibradas em relação ao conhecimento e o conteúdo que é passado. Tem o Brasílias em Tech, ele é um espaço para conectar, encorajar e empoderar mulheres brasileiras estudando e trabalhando nas áreas de ciência e tecnologia e computação. O Brasílias em Tech ele é mais uma comunidade voltada para o ambiente acadêmico, né, de fato. Ele promove eventos online com tutoriais e ele tem um programa de capacitação que é o BIT Capacita. Tem uma página lá, quem tiver interesse em entrar na página. O STEAM para Minas. O STEAM para Minas ele é uma organização não governamental também, que tem a missão também de empoderar. Ele também tem essa ponta mais científica. Ele conta com muito conteúdo no Medium, no Facebook, no Instagram. O STEAM para Minas ele promove bootcamps, eles divulgam bastante oportunidades lá, se você quiser também conhecer essa comunidade linda também. E, por fim, tem a Homemakers. Ela é uma comunidade global, criada no Brasil, com o objetivo de promover capacitação, empoderamento e todo o protagonismo de mulheres na tecnologia. Ele é uma das maiores comunidades de tecnologia da América Latina, formada por mulher. Ela foi fundada em 2015 pela Cíntia Zanoni. A Cíntia Zanoni, inclusive, ela está participando de um dos nossos episódios do podcast. Está muito legal esse episódio. Ela conta muito como foi criar essa comunidade, como essas ações que elas promovem. E você pode ser voluntária, se você quiser, é só entrar no site. Também tem essa coisa de capítulo, igual do Jungle Girls, que você pode achar um Makers Code na sua cidade. Promove meetups, eventos, grupos de estudos, mentorias e técnicas. Então, assim, dentre todas as comunidades que eu estou citando, incluindo a Start Coding, vocês podem estar conhecendo, e se você for um homem, você pode estar indicando essa comunidade para alguma amiga sua, para sua irmã, alguém que você conheça que esteja precisando desse tipo de suporte que a gente pode estar dando para ela. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um pouco de um relato de uma das nossas integrantes, que ela esteve aqui, inclusive.
já no Campus Party, que é a Josilene. E ela, assim, sobre o relato dela, é o relato de muitas mulheres, né? Que ela fala que a Start Code me ajudou a realizar um propósito de vida, que é ajudar as pessoas, independente da forma. Sinto que através dela posso ajudar outras meninas que estiveram na mesma situação que estive anos atrás e compartilhar vivências, histórias, projetos, só fazem com que as mulheres sejam mais unidas. Start Code é voz, é exemplo e, sem dúvida, minha rede de apoio. E é assim que a gente se sente, né? Como uma pessoa que faz, uma mulher que faz parte de uma comunidade dessa, a gente sente um estímulo enorme de seguir na carreira, especialmente quando eu lembro lá atrás da Kátia, lá atrás no início, quando ela nem sabia direito para onde que ela ia, é um divisor de águas, faz muita diferença para a gente ter uma comunidade e uma rede de apoio como essa. Pode passar. Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço. Se alguém tiver alguma pergunta, se as meninas Emily e Mariana quiser falar alguma coisa. Também quero agradecer aqui o espaço que nos foi dado, e eu amei muito falar sobre esse assunto. Todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu gosto muito de explorar. Então, agradecer a todo mundo que estava assistindo essa palestra e agradecer a Kátia e Emily por terem topado fazer essa palestra com a gente, e a Start Coding, que é a idealizadora de vários projetos que a gente está aqui envolvida. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, nessa palestra que é tão necessária, né, assim, e também para divulgar o nosso projeto, né, a Start Code. Nos sigam lá no Instagram, @_StartCode. Assim, eu amo comunidades são, assim, para mim, perfeitas, sabe, porque te abrem portas, você conhece pessoas incríveis, sabe? E para mim a comunidade é tudo, sabe? Eu amo comunidades, amo fazer parte. E é isso, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada.